Muito bem, meus amigos, vamos lá. O livro O Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel. Nós estamos na primeira parte, abordando agora sociologia. É o novo tema que nós vamos tratar aqui no nosso encontro. Mas lembrando que nós fechamos no nosso encontro passado o tema psicologia, falando um pouquinho sobre essa que é uma das grandes ciências humanas que nós conhecemos, né? E agora vamos para mais uma, conhecendo aqui também um pouquinho mais sobre a visão da doutrina espírita a respeito da sociologia. Bom dia, Marião. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Aqui na questão 54, né, lembrando sempre, né, para contextualizarmos, nós temos esse livro publicado ali no início da década de 1940, o grupo espiritual, né, o grupo de espíritas, junto lá do Chico, levou novas questões, além daquelas, né, que já tinham sido trabalhadas no Livro dos Espíritos, novas questões para os espíritos sobre temas considerados mais atuais para aquela época, né? Assim como nós poderíamos hoje também levar novas questões a partir do contexto e da realidade que nós vivemos hoje, né? Então, de lá para cá, quase 80 anos, né? Que bom, Dudu, que legal. Quase 80 anos passados e temos ali muitas novidades, né? Muitas ideias novas surgindo. Então, aqui agora, sociologia. E aqui é interessante porque nós temos, quando se fala em sociologia, nós temos essa ciência que pode analisar a época em que a doutrina espírita foi trazida para todos nós, meados aí do século XIX, a sociologia da década de 1940, quando esse livro foi publicado, e a sociologia hoje, que nós estamos aqui agora estudando na nossa realidade, dentro desse novo contexto que nós estamos vivendo. Então significa que esse tema, ele não é encerrado dentro de uma época, ele não é encerrado dentro de um período, mas ele é contínuo, porque todas as transformações que vão acontecendo no nosso planeta acabam sendo resultado das mudanças que vão acontecendo dentro de cada indivíduo. Então a evolução moral e a evolução intelectual, lembrando que elas são diferentes, né? Lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, os Espíritos orientam a Kardec sobre a diferença no progresso ou na trajetória, digamos melhor, que existe entre a evolução intelectual e a evolução moral. Sendo que a intelectual, apenas ali o homem sendo motivado, estimulado pelas suas necessidades, ele acaba procurando sempre soluções. E essas soluções são resultado do desenvolvimento do conhecimento. Porém, quando nós falamos em evolução moral, já é algo relacionado com a disposição íntima de cada indivíduo. Então ele pode ter vontade de ser melhor ou não, enquanto que no intelecto ele precisa encontrar ali soluções para as dificuldades que ele enfrenta na sua própria sobrevivência. Por isso é muito mais prático, né? Então, conforme há essa transformação na sociedade planetária, subdividida nas suas diversas sociedades, nas suas diversas civilizações, nós vamos ali perceber que essas mudanças são resultados, então, né, da mudança individual, que afeta o coletivo, e, portanto, nós vamos encontrando diversas formas de vivermos em comunidade. E isso é tão relevante que nós vamos em breve estudar no nosso Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais. Nós temos ainda um bom caminho pela frente, mas chegaremos nesse ponto, lá na lei de sociedade, que é uma das leis morais que trata exatamente disso, né? Então Kardec apresentou aos espíritos as questões que falam sobre a vida do indivíduo. Nós, que somos seres gregários, nós somos seres que dependemos de uma vida, de uma existência formada dentro de uma comunidade.
Então, precisamos estar juntos com outras pessoas para que possamos sobreviver e ajudar na sobrevivência. Kardec, vendo a importância disso, da natureza humana que nos coloca nessa condição de somente existir se for em sociedade, de que forma que espiritualmente nós podemos perceber tudo isso? Então, vemos que esse tema ele é um tema sempre presente, é um tema que sempre vai se atualizando, sempre vai se modificando, conforme nós vamos também passando por essas mudanças. Então aqui, inicialmente, então, na questão 54, Kardec coloca para nós aqui, Kardec não, desculpem, os nossos amigos lá apresentam aos espíritos, apresentam a Emmanuel, né? Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Então, começa com essa ideia de pátria, né? Então, lembramos que pátria, ela dá esse sentido para nós, formado pela cultura, formado pelas tendências, formado pelos costumes. Então nós vamos percebendo que hoje nós temos diversas pátrias no nosso mundo. E essa ideia de patriotismo que nós vamos desenvolvendo vai fazendo com que as nações vão se formando dentro daquele conjunto de costumes, estudado muito bem hoje pela sociologia, estudado pela antropologia, que são ciências humanas que estudam os indivíduos, as comunidades, as sociedades, de acordo ali com as suas semelhanças e analisando também as suas diferenças. Então, essa ideia de pátria que nós temos hoje é exatamente ali hastear uma bandeira, cantar um hino nacional, formar aquele conjunto de nação, tanto pátria como nação, são dois conceitos importantes, a partir da semelhança dos indivíduos. E depois todos eles, então, junto dessa pátria, estarem submetidos a um comando, submetidos a um governo. Então isso começou lá no passado, a partir das primeiras comunidades que começaram a se formar quando os homens também começaram a se organizar em termos de sociedade, já não vivendo mais ali, tentando apenas viver em pequenos grupos, mas começaram a formar de fato comunidades para sobreviverem, saindo daquela condição de indivíduos nômades, entrando depois na condição de indivíduos sedentários, formando as primeiras vilas, as primeiras cidades, as primeiras comunidades maiores e depois até mesmo as grandes civilizações. Então tudo isso a gente vai estudando no decorrer da história, por isso que é muito importante quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós vemos a perspectiva de falarmos sobre evolução do nosso mundo, inevitavelmente nós temos que conhecer a nossa própria história. Nós temos que olhar para o passado e perceber o que éramos em termos de habitantes desse nosso planeta, como nós vivíamos, como nós nos organizávamos, para depois chegar na atualidade que nós temos hoje e também lançar uma visão sobre a perspectiva do futuro, onde nós queremos chegar, de que forma que nós vamos nos organizar. Quais serão ali os nossos interesses de fato para vivermos e dividirmos os interesses em termos de comunidade, né? Então, de diversas formas, né, Brás? A gente pega, por exemplo, numa comunidade indígena, numa comunidade africana, numa comunidade aborígene, numa sociedade organizada em termos de estrutura, economia e tudo mais, né? Então, tudo isso a gente vai analisando de que forma que nós naturalmente vamos nos juntando, vamos nos organizando. Por isso que não é à toa que nós vemos hoje os jovens, as crianças e jovens estudando sobre as antigas civilizações. Nós já começamos de imediato estudando a pirâmide social. Aquela pirâmide social que mostra em cima, onde nós temos ali os governantes, os monarcas, os faraós, né, e dentre outros, e depois nós vamos descendo aquelas classes mais próximas, chegando ali na parte dos trabalhadores, das pessoas com mais cultura, até chegarmos ali na população de um modo geral, e até mesmo naqueles que são escravizados. É uma estrutura social que nós estudamos. E como isso foi se organizando, como isso foi se formando? Foi por acaso? Por acaso isso tinha numa cartilha? Não.
Isso foi naturalmente se formando a partir das aptidões e capacidades de cada indivíduo. A partir até mesmo, nós vamos ver aqui com Emmanuel, em breve ele vai falar isso para nós, até mesmo nas necessidades evolutivas de cada indivíduo, em termos de provas, em termos de expiações, que vão localizar o indivíduo dentro de uma determinada posição dentro dessa sociedade, de acordo com os seus méritos e deméritos. Então tudo aquilo que nós vivemos hoje é uma estrutura que ela foi surgindo de acordo com a própria força da natureza, colocando o indivíduo, colocando o espírito na posição que ele cabe dentro da sociedade. Então essa questão que é colocada para Emmanuel, se por acaso nós alargaremos a noção de pátria de modo a abranger todos no mesmo nível, todas as nações do mundo, a resposta então de Emmanuel: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Já começamos por aí, mostrando então que as nações vão se relacionar de um modo diferente. Não mais de um modo tão bélico como nós vimos já no passado, em outras situações. Lembrando que esse livro aqui, quando ele foi lançado, só para aqui mais uma vez, bom dia, mami. Só que rapidinho, deixa eu pegar aqui só para a gente confirmar, que eu sempre me esqueço, qual é a data da publicação dele. Aqui, 1940, 8 de março. Nós estávamos iniciando aqui a Primeira Guerra Mundial. Ela começou em setembro de 1939, nós estávamos aqui com 6 meses naquela tensão que acontecia na época, e dali, de 40 até 45, estourou 5 anos de guerras absolutamente destrutivas e marcantes na história da humanidade, deixando cicatrizes que até hoje nós encontramos muitas vezes ali abertas como consequência da intolerância entre os homens. E aí então no grupo espírita Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, aquele grupo de colaboradores, de trabalhadores, lançaram então essas questões para Emmanuel. Então nós estamos em 1940. Então voltando um pouquinho aqui, deixa eu pegar de novo aqui, pronto. Então como foi colocado para nós, que o conceito de pátria vai ser transformado, vai trazer uma nova ideia para evitar que haja esse tipo de relação destrutiva entre essas comunidades. E ele continua: quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à nova era da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Quando eu li isso daqui, esse último trecho, que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida, me veio aquela letra do hino da independência do Brasil: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E se nós analisarmos as letras dos hinos nacionais das diversas partes do mundo, eu acho que esse é um exercício interessante que nós podemos fazer como lição de casa, fazermos uma pesquisa e conhecermos ali, elegermos 5 países com o qual nós temos afinidade e darmos uma olhada na letra do hino nacional de cada um deles, para ver exatamente o que eles falam. E nós vamos perceber ali que é sempre essa ideia de morrer pela pátria, defender-se contra os inimigos, dar a vida pela comunidade onde se vive, porque nós temos ainda essa ideia bélica de que nós temos que nos proteger dos inimigos e dar a vida em troca da nossa liberdade. Porém, até mesmo o conceito de liberdade vai se transformar. No Livro dos Espíritos nós temos também lei de liberdade, para entendermos o que é a liberdade. Porque hoje nós temos essa confusão entre liberdade e libertinagem.
A liberdade é aquilo que você faz. A libertinagem é quando você abusa desse direito. E aí nisso nós temos os conceitos de direitos e deveres. E aquela frase clássica, né? Os meus direitos acabam quando eu chego no direito do outro, né? Então nós vamos percebendo, com essas mudanças que vão acontecendo no nosso entendimento, da forma como nós vamos nos relacionando, percebendo então que a nossa existência ela deixa de ser terrena e ela passa a ser mais espiritual. Ela deixa de ser material e passa a ser muito mais moral. E aqui tem algo interessante, que a gente vai fazer uma relação com o Livro dos Espíritos. Né? Pois é, e até mesmo essa ideia da inimizade, como é visto no Evangelho, Angelina, que a gente lembra, né? Amai os vossos inimigos. E quando nós estudarmos novamente o Evangelho no próximo ciclo, que nós fizermos sobre ele, sobre aquele conteúdo, nós veremos que amar esses nossos inimigos é um amor bastante bem direcionado a esses irmãos, com quem nós ainda temos esses conflitos, com quem ainda nós temos essas dificuldades de aproximação, de convivência. Que até mesmo ali é colocado, né, pelos Espíritos, dizendo que amar os nossos inimigos não é trazer o inimigo para poder comer na minha mesa junto com a minha família. Mas significa não desejar a ele o mal, não odiá-lo, exercer ali mais a caridade, a tolerância, o exercício do perdão. Então são relações diferentes. O amor que eu tenho pela minha família, o amor que eu tenho pelos meus amigos, é um amor diferente daquele amor que eu tenho pelos meus inimigos. E basta ver a própria história de Jesus. O amor que ele dedica àqueles irmãos que foram os seus algozes, que o condenaram, que o supliciaram, que o executaram naquela época, é diferente do amor que ele tinha por aqueles que eram os mais próximos. O amor pela sua família, e até mesmo, né, por aqueles que eram próximos, quem é minha família, quem é minha mãe, quem é meu pai, toda aquela história. Então é um amor diferente que nós estamos aprendendo a conhecer. Então, meus amigos, aqui nesse primeiro trecho dessa resposta, a luz espiritual dará aos homens um novo conceito de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. E depois aqui embaixo também. O homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais. Isso aqui também me chamou a atenção. Porque aqui nós temos, ó, separei para vocês, quando nós estudamos da outra vez o Livro dos Espíritos, essa questão me chamou a atenção. No Livro dos Espíritos, terceira parte, Lei de Sociedade, questão 789, Kardec pergunta aos espíritos, e olha só a relação dessa questão com aquilo que é apresentado a Emmanuel. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E aqui o que foi perguntado a Emmanuel. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações no mundo? A resposta de Emmanuel é que nós aprenderemos a valorizar o nosso berço, e passaremos a valorizar esse berço com o trabalho e com o amor, evitando as relações fraticidas que existem entre essas nações. E aqui, na resposta para Kardec, ele coloca para nós assim. Então, primeiro, todos os povos serão reunidos de maneira a formar uma só nação, e é colocado para nós, isso é belíssimo que os Espíritos respondem. Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então,
viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. E aí Kardec coloca aqui um comentário, que vale a pena a gente fazer a leitura, para a ilustração desse nosso raciocínio, que ele diz assim: a humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e instruem. Aquilo que a gente conversou no início, né? As sociedades do passado são diferentes das sociedades do presente, exatamente porque houve mudanças no nosso entendimento, na nossa evolução, no decorrer desse tempo. E ele continua: quando esses preponderam pelo número, no caso aqui os indivíduos, né, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se, mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Aqui depois ele vai esticando um pouco mais, né? Ele vai falando que tem até uma resposta longa, um comentário longo, que ele apresenta para nós, mas a essência é exatamente essa. Dentro da nossa sociedade planetária, nós não temos como fazer com que as nações se juntem numa única forma. Da mesma forma também que as próprias religiões, vai chegar um momento em que as religiões vão desaparecer e somente uma vai predominar? Aqui no nosso planeta não. Esse é o tipo de propósito que nós veremos no mundo espiritual. Quando todos nós, então, sairmos dessa influência cultural do nosso mundo físico e passarmos a viver essencialmente do espírito, nós teremos exatamente a religião chamada amor. Aquele amor incondicional que une todos os povos, que une todas as pessoas, voltadas apenas para o amor principal, que é o amor divino. Mas enquanto nós estamos aqui, a influência do ambiente onde nós vivemos, como foi colocado pelos espíritos, né, eles mencionaram para nós a questão do clima. E de fato, né, a gente pega, por exemplo, para quem vive num clima frio, para quem vive num clima quente, num clima úmido, num clima seco, num ambiente de altitude, num ambiente que tem ali nível do mar, quem vive na praia, quem vive no interior, tudo isso influencia no nosso modo de viver. As distâncias que vão se formando, as línguas que vão se desenvolvendo, os idiomas. Conhecer a evolução dos povos é assim algo muito interessante de perceber como as sociedades começaram a se organizar. Historicamente, só para a gente poder ter uma ideia, os historiadores, para poder analisar o estágio de evolução de um determinado povo do passado, de uma sociedade do passado, o objeto mais interessante que eles analisam é o arado. O arado para poder fazer as plantações. Porque até então, tudo que é analisado é onde eles moram, se eles pintam nas cavernas, se eles formam aquelas casas de barro, de madeira, que tipo de roupa que eles vestem, qual a alimentação que eles têm, tudo isso é interessante. Mas para mostrar de fato a evolução, o arado é o principal.
porque a partir do arado começou-se então a aumentar a produção de alimentos, e com o aumento da produção de alimentos começou também a aumentar a quantidade de indivíduos que formam aquela comunidade. Olha só, detalhes simples que vão mostrando essas transformações que vão acontecendo. Então, quando nós temos essas comunidades formadas, elas vão se misturando. Tanto é assim que quando nós falamos sobre a sociedade egípcia, lá de 2, 3 milênios antes de Cristo, nós vamos encontrar um grande império. Hoje, se nós formos na mesma região e procurarmos ali quem são os antigos egípcios do passado, nós veremos eles todos divididos em nações. Quando nós falamos sobre o Império Romano, o que nós vamos encontrar do Império Romano? Várias e várias nações divididas na Europa. Quando nós falamos aqui da América, pegamos ali maias, astecas, incas, que eram aquelas grandes sociedades pré-colombianas, de repente o que nós vamos encontrar? Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, México, Panamá, etc, etc. Então a gente vê como isso foi se transformando com o passar do tempo. Sociedades que existiam e que desapareceram. Os celtas, os francos, os germanos, assim como os romanos, aqueles gregos do passado, voltaram com nomes diferentes, com formatos diferentes em termos de nações. Então essas transformações vão acontecendo com o passar do tempo, mas elas vão acontecendo respeitando o ambiente, a cultura e os costumes de cada povo, que também vão passando por transformações. Mas não pode se dizer, por exemplo, que no mundo todo, todos os planetas se comportarão como os brasileiros. Ou que todos do planeta se comportarão como os japoneses. Ou como pessoas de nações africanas ou nações europeias, porque cada uma vive na sua cultura dentro do ambiente onde se desenvolveu. Então as mudanças vão acontecendo, mas sempre respeitando aquele estágio evolutivo e a forma como cada comunidade vive. Mas moralmente sim, essa é a grande transformação que vai acontecer. A forma como essas nações se relacionam, essa ideia de pátria, de não morrer pela pátria, mas trabalhar pelo seu progresso, sem desejar subjugar uma outra nação, e sem também pensar na ideia da servidão, mas trabalhar de um modo igualitário entre todos eles, dentro dos valores morais. Mas e as desigualdades que nós vamos encontrar em nações mais ricas e nações mais pobres? Veremos nas próximas questões de Emmanuel, porque ele aborda muito bem isso também. A Mami colocou aqui, né, como a parábola do filho pródigo, né, um dia não teremos mais necessidade de perdoar, porque não nos sentiremos mais incomodados, né, entenderemos que todos estamos na caminhada. Então isso aí também é um objetivo que a humanidade tem, mas ainda temos muito ainda que trabalhar em termos de progresso moral. O Brás tinha colocado aqui também, né? Todos falarem Esperanto, também isso não vai acontecer. Exatamente por essa questão, nós não temos como simplesmente eliminar as fronteiras e desvalorizando a estrutura cultural de cada sociedade. Nós não teremos, por exemplo, os idiomas vão desaparecer, as religiões vão desaparecer, as práticas e costumes não vão desaparecer. Quando se fala sobre cultura, nós falamos, por exemplo, sobre arte, música, dança, pinturas. Tudo isso não vai desaparecer, porque cada povo desenvolve isso de acordo com o ambiente onde vive, e a influência desse ambiente é fundamental. Então a ideia do Esperanto, que é exatamente essa visão de que no mundo espiritual todos falarão o mesmo idioma, mas e na nossa sociedade? O Esperanto, né, lembrando que o Espiritismo.net tem um curso de Esperanto online, né, feito aqui aqui na internet. E esse Esperanto, então, é uma língua que ela é apátrida. Ou seja, ele é um idioma que ele não tem pátria. Ele não tem uma bandeira nacionalista,
para dizer, por exemplo, que hoje nós vemos, né, o inglês. O inglês hoje ele é falado exatamente pela influência de um país. E de repente tem o mandarim hoje, a China também se impondo, quer dizer, é uma influência não apenas cultural, mas é uma influência também econômica, é uma influência política, é uma influência de domínio que muitas vezes um povo tem sobre o outro. Isso aconteceu no passado, né? Lembra que os romanos falavam o latim. E esse latim foi se espalhando por toda a Europa, norte da África, parte da Ásia, ali naquela parte do Oriente Médio, foi então influenciando e foi também moldando a forma como as sociedades se comunicam. Hoje nós temos o português, temos o espanhol, temos o italiano, que são línguas derivadas do latim do passado. Mas por que nós falamos esse idioma? Porque o império se sobrepôs sobre todos os outros povos. Então o Esperanto vem exatamente com essa ideia de falarmos um idioma sem que eu tenha que falar a língua do outro, mas todos falarão uma língua que é considerada universal. Isso vai acontecer de fato? Esperamos que sim, né? Mas ainda assim, sempre respeitando a cultura de cada sociedade. Uma me lembrou aqui também, né, o arado com o desenvolvimento da agricultura permitiu que nos tornássemos menos selvagem ao longo dos séculos, né, para a gente poder perceber que não é apenas uma evolução tecnológica, mas mudou também o nosso modo de viver. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou a necessidade de todos nós ainda é vencer o orgulho e o egoísmo, né, desafio, trabalhar o amor, né. Então exatamente, né, a ideia do orgulho, o egoísmo, a vaidade são ali as chagas da sociedade, como os espíritos já trouxeram para nós dentro das leis morais. Como me colocou, a linguagem será o amor, né? Como você disse, uma linguagem não violenta, né? Então a gente tende para isso, porque o progresso vai trazendo para nós essa mudança de comportamento. Avançando um pouco mais, vamos lá. Bem interessante, né, a gente analisar por essa perspectiva, né? Mas vamos lá, 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Então, no universo dos bens terrenos, ou seja, na aquisição, no patrimônio, no acúmulo de riqueza, essa desigualdade vai acabar no futuro? O que Emmanuel coloca para nós? A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então vamos lá aqui analisando com cuidado cada um desses pontos. Então, desigualdade de classes sociais. Para a gente poder ilustrar, eu vou comentar com vocês aqui que eu já tinha falado sobre isso numa outra oportunidade. É uma pesquisa que foi feita sobre ganhadores da loteria esportiva. Então, ganharam prêmios vultuosos, né? Compraram patrimônios, etc, etc. Um ano depois, fizeram uma pesquisa para saber como foi a vida, como está naquele momento, como estava naquele momento, a vida daqueles então ganhadores da loteria. E aí perceberam que alguns fizeram com que aquela fortuna que acabaram ganhando se multiplicasse. Lembra dos talentos do Evangelho? Então, com a capacidade que eles tinham, fizeram com que aquele dinheiro aumentasse no seu volume. Não quer dizer, aqui nós não estamos julgando quem fez com que aquela riqueza virasse ali uma obra de caridade, não é nada moral. Nós estamos falando da capacidade
administrativa, financeira, o entendimento da economia, tudo aquilo estava sendo analisado naquele momento. Enquanto que outras pessoas empobreceram. Não apenas empobreceram, como suas vidas ficaram muito mais problemáticas. Porque além de tudo aquilo que perderam, se endividaram e também tiveram comprometimento nas relações familiares e sociais. Porque amigos e familiares que eram próximos viraram inimigos, viraram credores, enfim. Virou aquela bagunça. Quer dizer, aquele grupo, todos tiveram oportunidade de desfrutar dessa riqueza. Mas alguns se deram bem, outros nem tanto. E por que isso tudo? Por uma questão de competência, por uma questão de capacidade. Então, quando é colocado para nós, aqui com essa resposta de Emmanuel, quando se vai acabar essa desigualdade, né, ela vai perdurar nas épocas do porvir, ela vai continuar, ele coloca exatamente isso, que a ideia da reencarnação vai trazendo para nós essa visão de que nós temos indivíduos com capacidades diferentes, com valores diferentes. Então aqui quando nós colocamos que cada qual, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e de resgate. Então ele vai colocando para nós que pobreza, miséria, guerra, ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. E lembrando que quando Joana de Ângeles fala para nós que uma família, assim como uma sociedade, é um organismo social, e esse organismo ele é formado por células, em que cada indivíduo representa uma célula. Quando nós temos células doentes, significa que o organismo fica doente, que o corpo fica doente. No momento em que essas inferioridades morais desaparecerem do nosso mundo, todos esses conflitos também vão desaparecer. Hoje nós temos, por exemplo, essas desigualdades verificadas aqui no nosso mundo, que gradualmente a sociedade planetária vem se mobilizando para evitar que essas diferenças aconteçam. Por exemplo, nós tivemos, logo após a Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações Unidas, que era aquele órgão que tinha por objetivo fazer com que os países tivessem condições de dialogar para poder resolver ali as questões que surgiam no mundo. Dentro dessa grande organização, nós temos alguns departamentos importantes. Temos, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial de Saúde, temos a Unicef, que trata da infância, nós temos ali tantos e tantos órgãos, e essa união de países, união de representantes de nações, que estão juntos debatendo as questões do mundo, nós tivemos recentemente, agora já nesse novo milênio, uma discussão importante. Aquelas ODSs que surgiram, que eram exatamente ali as propostas de encontrarmos desenvolvimentos sustentáveis. E aí foram criadas, então, vários tópicos, por exemplo, falando... Deixa eu até pegar para vocês aqui que fica melhor, para não ficar falando de uma forma fragmentada. Só um instantinho. ODS. Está aqui, ó. Objetivos de desenvolvimento sustentável. Só para a gente poder avaliar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Só um instante. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Dá um ok, por favor. Ah, tá, que deu uma caidinha aqui, apareceu para mim que eu caí e voltei. Mas eu tô aqui de volta, tô aqui.
Então aqui só para a gente poder ver, está aqui Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então nós temos aqui, por exemplo, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então nós temos aqui, por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, beleza e bem-estar, saúde e bem-estar, desculpem, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, foi tratado dentro desse grande acordo para que tudo isso pudesse ser atingido até 2030, nós já estamos em 2025, para que até 2030 todos esses projetos fossem implantados. Se nós analisarmos apenas socialmente, nós veremos ali as nações se organizando para tentar fazer do nosso mundo um mundo melhor. Se nós analisarmos espiritualmente, nós veremos uma grande mobilização para trazer para nós um equilíbrio dentro do nosso mundo no que diz respeito às questões materiais e possibilidades entre os indivíduos. Aqui agora, algo que nós vamos analisar com bastante atenção, é quando ele fala para nós se a desigualdade das classes sociais um dia vai desaparecer. E aí então o que Emmanuel coloca para nós que a desigualdade social não vai desaparecer enquanto encontrarmos desigualdades espirituais. Então não adianta nós pensarmos, por exemplo, em sistemas sociais, em sistemas econômicos, para tentar fazer com que todos vivem no mesmo patamar, em termos de questões materiais. Porque vai chegar exatamente naquilo que nós falávamos sobre a questão da loteria. Não adianta você distribuir igualmente a riqueza para todo mundo, sendo que nem todo mundo tem condições de administrar essa riqueza. Mas o que o mundo procura trabalhar hoje é a igualdade de oportunidades, para que todos tenham a mesma oportunidade, e vai aproveitar essa oportunidade aquele que tiver mais capacidade. Nós falávamos, por exemplo, sobre, eu conversava aqui em casa, sobre questões de universidade. Como é injusto o nosso sistema hoje. Eu estava discutindo, estava criticando, analisando algumas notícias que tinham saído, pensando, por exemplo, poxa vida, nós temos ali universidades públicas que têm vestibulares extremamente exigentes, que somente aqueles alunos, ou pelo menos a maioria, dos alunos que têm uma boa formação escolar, conseguem alcançar essas vagas nas universidades, enquanto jovens que têm grandes aptidões para determinadas profissões, para determinadas habilidades que eles apresentam, eles não têm acesso, porque simplesmente não conseguem passar no vestibular. Ou muitas vezes não têm recursos para pagar a mensalidade de uma faculdade. Mas se ele tivesse a oportunidade de cursar aquela faculdade sem que ele tenha essas tantas despesas, ele poderia se tornar um grande profissional. Nós vemos a sociedade se organizando para fazer com que as oportunidades sejam iguais em termos de cotas raciais, cotas de gênero, cotas para pessoas com deficiência. Então, quer dizer, nós vemos que o nosso mundo hoje ele vai se organizando para fazer com que a justiça social surja através de oportunidades. E não simplesmente para oferecer para aquelas pessoas aquilo que elas não têm ainda capacidade de administrar. Não adianta você dizer para uma pessoa, você está desempregado, então eu vou te colocar para trabalhar na minha empresa. E se ele não tiver vontade? E se ele não tiver competência? Se ele não tiver valores, responsabilidade? Não adianta você colocá-lo ali dentro. Então você dá a oportunidade. A conquista vai depender exatamente daquilo que ele procura.
Aí nós teremos ali aquilo que nós vemos quando nós estudamos nos livros de Emmanuel, nos livros de Filomeno de Miranda, né? Pois é. Então, assim, quando nós falamos sobre esses espíritos, eles falam para nós que no mundo espiritual tudo é conquistado por mérito. E não simplesmente por influência, não apenas por presentes. Então, quando você tem oportunidade e o indivíduo conquista pelos seus próprios méritos, ele consegue conquistar o seu espaço. Então, é essa visão que a gente acaba analisando. Bom dia, professor. Dudu tinha colocado ali em cima, né? Eu ganhei na Mega Sena, não era muito. Foi dividido no grupo, né? Melhorei minha casa, metade dei para um centro espírita, né? 8 milhões de cruzados na época, né? Então, quer dizer, se conseguiu administrar bem aquilo e aplicou naquilo que desejava, está resolvida a questão. Agora, o que nós vemos, por exemplo, é alguém que ganha numa loteria e utiliza isso para satisfazer ali os seus prazeres mundanos. Gasta tudo, simplesmente desfruta dos prazeres. Chega uma hora que ele não apenas não conseguiu acrescentar nada na sua vida, na organização da sua vida e da sua família e daqueles que são próximos, como ele ainda se degenera moralmente. Porque ele acaba dando vazão para suas tendências mais primitivas, mais viciosas, e ele aproveita esse recurso para fazer isso. Por isso, então, quando nós falamos sobre essa questão das desigualdades de classes sociais, elas continuarão acontecendo enquanto nós tivermos espíritos em condição de provas e expiações. Porque a miséria, a guerra, essa desigualdade toda, faz parte dessa experiência que o espírito necessita para poder se transformar, para poder crescer. Agora, o que o nosso mundo está trabalhando é exatamente na igualdade de oportunidades, em que o mérito de cada um será ali testado para que o indivíduo conquiste o seu próprio espaço. Então a gente vê assim que, se hoje nós temos sistemas de governo, né, que foi aplicado durante muito tempo, nós tivemos, por exemplo, aqui, o que é colocado para nós sobre essa ideia das classes sociais. Na questão aqui 56, ele vai falar sobre igualdade absoluta. E ele diz assim para nós, olha só, pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Dentro da visão espírita nós já temos esse entendimento. Se você não tem espíritos em igualdade de evolução, consequentemente você não vai ter uma sociedade com igualdade absoluta. É um raciocínio lógico, bem simples. E Emmanuel responde assim, a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das especulosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista, da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Olha a meritocracia aqui que a gente conversou há pouco. Eis porque cada criatura terá, eu adorei essa expressão, eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas. Mapas de méritos, olha que bacana isso. Então, mapa de mérito nas sendas evolutivas, constituindo essa situação, nas lutas planetárias, uma grandiosa progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo nas sagradas expressões do esforço individual. Então, essa igualdade absoluta que é colocada para nós é algo que nós não encontraremos, nem moralmente, nem intelectualmente no mundo como o nosso. Exatamente porque nessa
nessa trajetória evolutiva em que nós encontramos, nós temos indivíduos que estão já avançados nessa caminhada e outros que estão caminhando agora. E é o propósito do nosso mundo. O mundo como o nosso é exatamente para poder fazer com que cada um tenha a oportunidade de se transformar. Quando nós encontrarmos o mundo regenerado, até mesmo no mundo regenerado nós teremos desigualdades, porém desigualdades menos acentuosas do que essa que nós temos hoje. Não serão necessariamente desigualdades em que um se sobrepõe sobre o outro, mas aqueles que podem mais é a ideia da grande cadeia universal, que Leon Denis comenta, né, em que os elos mais fortes sustentam os elos mais fracos. E que nós teremos desigualdades pelo estágio evolutivo de cada um. Porém, o que vai predominar é o amor e a fraternidade entre todos eles. Em que aqueles que estão nas fases iniciais estarão sempre sendo ajudados, tendo ali as mãos estendidas para ajudar no progresso. No nosso mundo hoje, nós temos um mundo muito individualista. Temos um mundo muito vinculado aos interesses materiais, aos interesses da posição. É a predominância do egoísmo que nós conversamos. A Mami colocou, né, acho que será natural um comando em que o debate e conclusão amistosa do que seja necessário. No anarquismo deveria ser assim, mas ainda não conseguimos viver sem um governo e nem vamos conseguir, mano, exatamente por isso. Porque se você tem no anarquismo, que era aquela proposta dos indivíduos, cada um ali, viver sem governo, mas cada um tendo noção da responsabilidade que tem dentro do organismo social, se você não tem as pessoas que têm essa noção de responsabilidade, como é que nós podemos esperar que esse anarquismo seja uma ordem? Tanto é assim que a palavra anarquismo se transformou no seu sentido original, que era não ter ali governo e todo mundo ter liberdade plena, o anarquismo virou sinônimo de bagunça. Por que isso tudo? Eu me recordo, né, de uma série da Globo que passava nos anos de 1980, se eu não me engano, anarquistas, graças a Deus, né, vocês devem se lembrar. Neila Torraca era um dos personagens. Então era o sonho que se tinha, de viver essa liberdade. Cada um faz o seu mundo, e como nós estamos ainda vivendo essa influência do egoísmo, o meu mundo tem que ser melhor do que o seu. Só que você pensa que o seu mundo também tem que ser melhor do que o meu. Então, para falarmos num mundo que não tenha comando, nem isso nós vamos conseguir encontrar. Porque sempre teremos espíritos mais evoluídos, mais sábios, e nesse caso não será uma autoridade terrena, material, de poder, será uma autoridade moral. E todos nós seremos dirigidos por essa autoridade moral, porque todos nós estamos em progresso. Todos nós estamos nesse ciclo contínuo de evolução. Mas para chegarmos nesse estágio mais avançado, nós estamos caminhando ainda no mundo material, nesse mundo de provas e expiações como o nosso, em que essas desigualdades nada mais, nada menos refletem do que as condições evolutivas de cada habitante do nosso planeta, tanto materialmente como moralmente. Dudu colocou, né, os nossos valores morais em conta com o melhor de cada um. Cada um ali mostra o que tem. Não dá para a gente fazer de conta que é bom. Ou você é ou você não é. Não dá para você fazer de conta que você é generoso, caridoso. Mesmo que você faça uma simulação, mais dia, menos dia, essa máscara vai cair. Angelina colocou, né, até hoje sou equilibrada dentro do limite que mereço, né? Nunca joguei porque me satisfaço, né? Então, cada um ali vai escolhendo a sua melhor forma de viver, mas o mais importante é que todos nós pensemos que nós vivemos numa comunidade. Mami colocou nas comunidades indígenas, todas as crianças são de todos, né? Na nossa sociedade, olhar para o outro é difícil. Quando nós falamos em sociedades indígenas, nós temos em todas as sociedades méritos e temos de deméritos, né? Porque ao mesmo tempo que nós nos orgulhamos, né, eu vejo muito isso nas redes sociais, que de repente eles pegam uma cena de um determinado tipo de conduta num certo país, por exemplo, a educação na China. Aí eles pegam um pequeno vídeo, mostram as crianças chinesas sendo educadas com alguma coisa que nós poderíamos adotar.
Nós vamos no Japão e vemos ali o comportamento das pessoas no metrô de Tóquio, como elas são educadas, porque elas entram por uma porta, saem pela outra porta, e aqui no Brasil é tudo tumultuado. Quer dizer, todos nós temos também uma visão positiva, uma visão bonita do nosso comportamento. Mas nós temos também comportamentos ainda muito primitivos. China, Japão, Brasil, todos nós não temos sociedades evoluídas. Temos sociedades em evolução. Então, aos poucos, nós vamos mudando os nossos comportamentos a partir do momento em que nós nos mudamos interiormente. Não é algo que acontece de uma hora para outra. No caso das indígenas, por exemplo, poxa vida, olha que bacana, os indígenas tal. Quando a gente vai olhar na relação entre eles também têm ali os seus conflitos. Por que isso tudo? Porque são espíritos ainda em evolução. Hermes lembrou aqui também, né, até o nosso corpo orgânico vive em interdependência e intradependência. Quer dizer, é aquela grande máquina que vai funcionando em que todas as peças têm que trabalhar em harmonia. Algumas peças são mais importantes, enquanto uma peça, por exemplo, é uma grande engrenagem, a outra é só um parafuso. Qual é mais importante nos dois ali? Os dois são importantes. E Emmanuel vai falar um pouquinho mais sobre isso nos nossos próximos encontros, porque são questões bem interessantes da gente analisar. E levando em consideração também que da mesma forma que nós temos no mundo espiritual aquelas comunidades de espíritos que se dedicam a determinado tipo de área dentro da nossa sociedade, temos espíritos juristas, temos espíritos científicos, cientistas, temos espíritos que são artistas, temos espíritos que também trabalham em termos de sociedade. Temos espíritos que atuam nas religiões. Imaginemos aqueles espíritos que ajudam na inspiração dos governantes, na inspiração das comunidades, para fazer com que essa visão sociológica do nosso mundo material seja trabalhada para proporcionar a evolução espiritual dos indivíduos que a compõem. Então é uma visão muito interessante, é um tema muito interessante para a gente poder analisar. A gente vai procurar desenvolver um pouquinho mais sobre ele nos nossos próximos encontros, então. Tá bom, pessoal? Então, o Hermes está colocando ali, o pâncreas não funciona direito, vem a diabetes. E assim, não, poxa, mas tem violência social. Por que tem violência social? Vamos nos debruçar sobre o problema e tentar encontrar quais são as causas e depois como fazer para minimizar e transformar essas situações. Os países estão em guerras, vamos parar para conversar. Mas para isso temos que tirar o egoísmo da mesa e trabalhar com o espírito de fraternidade. Aí sim as soluções vão aparecendo. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Vimos então inicialmente essas 3 questões. Paramos aqui na questão número 56, sobre igualdade absoluta. E na